Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Hoje eu converso com o professor e preparador mnemônico. Ele é considerado e reconhecido como o homem com a melhor memória do Brasil. Não é isso, Renato Alves? Isso mesmo, preparador mnemônico. E como é que você conquistou esse título de o melhor do Brasil em memória? Na verdade, eu sou um ex-esquecido, né? Ex-esquecido que se tornou um homem com a melhor memória do Brasil. Foi em 2006, eu fui homologado como a melhor memória do Brasil pelo Ranking Brasil. E a minha especialidade é em memorização de números, sequência numérica, foi um número de 110 dígitos, e sequência de palavras, uma sequência de 110 palavras. É um recorde pequeno, hoje eu recito números com 300, 400, 500 dígitos, e a memorização permite você ir muito além disso, né? Eu era aquele aluno que ia para a escola, assistia uma aula, terminava a aula, não lembrava de nada, né? Quer dizer, o reflexo disso era no boletim, sempre notas ruins, no trabalho era muito esquecido. Todo esquecimento leva ao prejuízo, até que um dia, para me ajudar, meu patrão mandou eu ler um livro. E esse livro era de um americano chamado Harry Lorayne. E Lorayne entrava, por exemplo, num palco, um auditório com 400 pessoas, ele memorizava o nome de todos. Nossa, isso é maravilhoso, né? Naquele livrinho ele ensinava como ele fazia aquilo, né, as estratégias, e como o patrão mandou eu ler, falei, bom, deixa eu ler esse livro, né? E comecei a desenvolver minha memória. Era um contexto americano, então a minha sacada foi trazer tudo isso para o nosso contexto, então desenvolvi o meu método de memorização. Quer dizer, desenvolvi minha memória, me graduei em computação, eu sou um computólogo, da computação fui para ciências cognitivas e filosofia da mente. Peraí, mas vamos começar É para chegar lá, como é que eu me tornei campeão. Então, eu me tornei especialista em cognição, em memória, em aprendizagem, em concentração. E aí, em 2006, eu percebi que no Brasil não existia ninguém com o título de mnemonista. Então, eu acabei estabelecendo o primeiro recorde brasileiro. E depois que você teve esse recorde, outras pessoas se submeteram a isso ou ninguém se atreveu? Mais uma pessoa só no Brasil. E por que você acha que isso acontece aqui no Brasil menos do que em outros países, por exemplo? Em muitos países da Europa, na Ásia principalmente, existem muitos mini campeonatos de memória. Então, e só para você ter uma ideia de como é cultural, no Brasil as pessoas começam a reclamar da memória a partir dos 40. Em muitos campeonatos de memória, a média de idade do participante é de 40 a 60 anos. Você acha que isso é uma coisa de país desenvolvido, que se preocupa mais com a memória, se preocupa mais com a coisa de prever, né, o futuro? Vou pensar na minha velhice e tudo mais para não desenvolver uma doença. Você acha que é isso? Existe esse contexto também, né? Países como o Japão, a Ásia, eles valorizam muito esses jogos de estratégia, jogos mnemônicos, jogos para o raciocínio, o sudoku, o jogo de dama, jogo de xadrez, tudo isso estimula a memória. Aqui no Brasil a pessoa começa a trabalhar uma crença de que a memória vai piorar a partir dos 40. Todos os esquecimentos que ela sofre, ela atribui à idade. E aí a gente pega uma expectativa de vida de 80 anos, o que significa você acreditar que a memória vai falhar aos 40? É passar metade da vida reclamando da memória. Só que você tem aí também, num contexto principalmente artístico, pessoas de idade avançada atuando uma lucidez, uma memória impressionante. Por quê? Essas pessoas, elas confiam na própria memória e essas pessoas principalmente não se aposentaram. Então a longevidade com lucidez é possível desde que a pessoa estimule a memória constantemente. E o que acontece depois dos 40? Porque assim, conforme vai passando o tempo, você vai acumulando cada vez mais informação, né? Você não sabe com 20 o que você sabe com 40. Isso. Então é isso, a gente tem que deletar um pouco ou dá para armazenar mais coisa, para ir aumentando a sua capacidade? Olha que interessante, né? A partir dos 40, 45 anos, o nosso corpo, todos sabem, ele entra em declínio. Só que o declínio, ele é geral. Tem pessoas com uma memória invejável acima dos 40. Então é questão de estar sempre estimulando. Recebemos informações acadêmicas, profissionais, em casa, famílias. São tantas esferas para a gente administrar que chega um momento que você satura. Mas a memória não satura por falta de espaço. Para o ser humano esgotar a memória, ele teria que estudar e aprender 10 horas por dia ao longo de 300 anos. Então, nossa memória ela é inesgotável em termos de capacidade. Então, se ela é inesgotável, o que nós temos que melhorar?
é a velocidade da memória. O que acontece com o chegar da idade é que a memória ela vai ficando lenta. Então, quanto mais você põe, mais conteúdo você tem na Isso. cabeça, melhor vai ser a sua Isso, memória. melhor a memória fica, porque a memória ela trabalha basicamente por associações. Tem sempre que está como estimular a memória. Ler é um bom exercício para a memória. Palavra cruzada é um ótimo exercício para a memória. Mas o especial é a redação, escrever. Ah, é? Para você preparar um textozinho, mas caprichar naquele texto, um texto bonito, as palavras bem colocadas, você tem que abrir muitas vezes uns 500 arquivos na memória. E como você falou por associação, né? A coisa de aprender um idioma, por exemplo. Se você aprende um outro idioma que não o seu, é uma coisa. A partir do momento que você já tem 1, 2, 3, vai existindo uma associação, né? Se você vê uma palavra, você já pensa nela em todos os idiomas, não é isso? Isso, do ponto de vista neurofisiológico, sim. Mas é importante frisar também que a pessoa crer na capacidade de que ela consegue aprender mais um. É a automotivação. E você quer dizer crer é porque existem algumas pessoas que acreditam que não podem e daí bloqueiam, é isso? Exatamente. Tinha uma senhora que ela chegou no treinamento dizendo, não, vou me sentar um pouco atrás, porque se eu não conseguir acompanhar, quer dizer, ela já entrou resistente. E se você me perguntar qual é o principal combustível que move a memória humana, não é salmão, não é ginkgo biloba, não é chocolate, não é energético. O principal combustível que move a memória de um ser humano é o pensamento. Então, se você pensa assim, eu não vou conseguir lembrar, você está induzindo a tua memória a não lembrar. Eu não vou conseguir... A gente comanda, né? Isso, não vou conseguir aprender esse idioma, essa matéria, esse texto. Você está comandando a sua memória. É como uma pessoa comer, por exemplo, tomar um estimulante acreditando que aquilo vai fazer bem para a memória. Então ela abre mais os olhos, ela começa a prestar atenção nos detalhes, porque ela acredita que ela melhorou por causa daquilo. Então é mais um efeito placebo do que um efeito, de fato, real. Agora, você falou uma coisa que, além da memória, é a coisa do poder da mente mesmo, né? Você mandar uma ordem para o seu cérebro, é isso também? Isso também faz parte da memória? Eu conheço casos de pessoas, por exemplo, que depois que a gente conversou, que eu dei algumas dicas de como aprender, elas passaram a se sentar na primeira fileira de uma sala de aula e deu um comando para si mesmo. Quero me concentrar e quero memorizar. E aprende, memoriza. Né? Diferente disso, é aquele aluno desesperado, né? É não confiante na própria memória, que ele fica anotando, ele nem olha para o professor, ele escreve. Ele está transferindo o conteúdo do papel, da aula para o papel. Está delegando a tarefa para uma memória artificial. E a memória artificial, que a mais barata seria papel e caneta, tem também hoje as suas extensões. Tem o tablet, tem o celular, o smartphone, a agenda eletrônica, que cai, quebra, perde, roubam, derrete, pifa, acaba a bateria. A gente sempre sabe que uma hora aquilo não vai funcionar, ou pode pifar. Pode se perder. Né? Então, a gente tem que que confiar mais em nossa própria memória. É você acreditar que você pode, você falou o principal, não é nem o salmão, não ginkgo biloba. Eu queria saber, então, além disso, né, quais são os alimentos, os produtos, remédios, sei lá, o que podem ajudar, que funcionam realmente para ajudar nisso. Né? Uma vez que você já acredita que você... já acha que você é capaz de memorizar tudo que você quiser. O grande dilema da ciência até hoje é não saber dizer onde fica a memória humana. Vamos abrir a cabeça e procurar com uma lupa o nome do Renato. Cadê o nome do Renato? Onde está escrito o nome da Maura dentro? Mas não tem um lugar certo onde armazena-se? Suspeita-se que fica no cérebro. Mas não é possível provar isso. É mesmo? Que dizem que eu tinha certeza que isso já estava provado. Na verdade, o cérebro, através de interações químicas e reações químicas no cérebro, e estímulos elétricos, emerge uma lembrança. Agora, onde estava gravada aquela lembrança? Mas se não for no cérebro, que é a nossa caixinha de, sei lá, de tudo pensante, aonde pode? Que parte do corpo? Então, porque o resto é tudo... Algumas correntes internalistas vão dizer, a memória está em nós, está na célula, está no DNA, a memória está dentro de nós. E algumas correntes externalistas, filosóficas, vão dizer, não, a memória não está em nós, a memória está fora. E aí tem casos científicos de pessoas que sofreram lesões no cérebro, removeu parte da massa encefálica e a pessoa ainda sabia quem era, onde morava, o que fazia, o que não fazia. Então você está falando de uma coisa que pode ser que a memória fique na alma, por exemplo. Na tua opinião, fica onde? Eu parto de uma corrente mais externalista. Eu acredito que existe uma memória externa.
Parece uma loucura, mas de alguma forma a gente acaba registrando isso. Existem sentidos que ainda não conhecemos totalmente. Você pega, por exemplo, a telepatia, né? Então eu penso na minha mãe e o telefone toca a minha mãe. Ou você está falando alguma coisa, pensando em alguma coisa, e a pessoa ao teu lado fala aquilo que você estava pensando. São fenômenos que o cientista reconhece. Só que a humanidade ainda não alcançou ela não tem instrumentos para investigar. Por onde a gente começa? Então, o ser humano não... Eu acho que treinando, não, a telepatia. Você acredita na telepatia? Eu acredito, a gente vive isso. Você já fez isso? Não assim, não tenho. Eu sofro o grande dilema do cientista. Por onde a gente começa a estudar isso? Aí abrem as portas para as ciências ocultas, né? Para a psicologia. As pessoas tentam dar algum tipo de explicação. Eu acredito que daqui a algumas décadas, quem sabe, existirá um aparelho capaz de investigar esses fenômenos mentais. Com certeza, né? Terá. Então aí é aquela pergunta do que você perguntou dos medicamentos, né? A nossa memória seria inatingível via medicamento. O que existe aí para você comprar? São drogas e remédios e estimulantes que melhoram a performance do cérebro. Indiretamente beneficiaria a memória. Mas a memória em si seria inatingível. Se no momento que eu guardei a chave do carro, a minha cabeça estava pensando na minha empresa. Então não existe um medicamento que vai me fazer lembrar disso, porque eu não estava presente naquele instante. Quais são as coisas que são realmente prejudiciais à memória? Noites mal dormidas, Sim. sedentarismo, falta de atividade física, o açúcar faz mal para a memória. Açúcar faz mal. Olha, gente, não sabia dessa. Falta de água. Nosso cérebro basicamente trabalha com estímulos elétricos e reações químicas, e a água facilita muito isso. Há estados emocionais, como estresse, ansiedade, irritação, preocupação, raiva. Então, uma vez que instala um estado mental de irritação, ela começa a ter um efeito em cascata. Primeiro efeito, ela tem dificuldade de se concentrar naquilo que está fazendo. Depois ela não consegue memorizar, ela não consegue lembrar, tem lapsos de memória. Aí ela sofre uma fadiga mental por insistir em fazer coisas de cabeça quente. Um exemplo clássico é você pegar um texto de cabeça quente, com um problema enorme, e tentar ler aquele texto. Você termina e não lembra nada. Então você começa a ter uma fadiga mental muito grande. Depois de um longo período, vira preguiça mental. E pode deturpar também o que você está lendo? Se você está com uma preocupação, com um sentimento ruim, alguma coisa, acontece de ler e entender diferente Interpretar também? diferente, com certeza. A memória pode nos pregar peças pela falta de concentração. Toda vez que você tenta puxar algo na tua memória, é como se você estivesse tentando montar um quebra-cabeça. E às vezes nem todas as peças se encaixam, ou faltam peças para fechar aquela cena. Então nossa inteligência se encarrega de preencher aquelas lacunas. Então toda recordação, nem sempre ela é precisa. Por isso que a gente dá a nossa interpretação. Uma pessoa até os 25 anos, ela vive mais tempo no presente. Porque tudo é novo, né? Um pouco, tudo que vai acontecer na tua vida, você nunca viveu. Isso, porque até os 25 a nossa cabeça é uma esponja, aí ela absorve. Lá pelos 25, a pessoa já acumulou tanto conhecimento que ela começa a olhar mais para a memória. Sabia que lá pelos 25 que a gente começa a dizer, pela primeira vez, lembra daquela época? Começa também a ter a fase adulta. Ali pelos 25, a pessoa tem que administrar esfera profissional, esfera acadêmica, esfera familiar, esfera financeira, esfera pessoal, a esfera religiosa, esfera amorosa, esfera sexual, tem o Orkut, a Fazendinha, o Facebook, tem o Instagram, tem o time de futebol, tem a galera do jiu-jitsu, quer dizer, tem tantas esferas para a pessoa administrar que ela já não consegue mais ficar no presente como ela ficava na juventude. Trabalha pensando na família, família pensa no trabalho, trabalho pensa na religião, religião pensa nos amigos, amigos pensam no namoro. Então essa cabeça dessa pessoa começa a bater pensamentos como se fosse um liquidificador. É como se ela fosse lá responder um e-mail importante, mas aí chega um e-mail de uma promoção que ela estava procurando e ela já vai se procurar num outro site, ela liga para o amigo. Ela já esqueceu, né? O que foi buscar ali. Quando ela vê, já terminou a parte da manhã e ela não fez nada. Isso não é culpa da tecnologia, porque todo mundo, hoje você conversa com todo mundo que fala, não, eu acho que o dia não tem mais 24, tem 16 horas. Você entrou no computador, abriu lá, pensando em uma coisa que você tem que resolver. Só que abre tanta coisa na tua frente que você fecha, comigo acontece muito, fecha o computador e sem ter resolvido aquilo que você entrou para fazer, né? Porque muitas pessoas, muita coisa vem para frente. Digo que não é culpa da tecnologia. A tecnologia é uma bênção em nossas vidas. É culpa das nossas escolhas.
Se você assina 6 redes sociais e tem que administrar 6 redes sociais, com certeza o seu dia de 24 horas já não vai ser possível. Então, essa coisa também da escolha do que você vai memorizar, existe hoje uma preocupação em ser muito mais seletivo, né? Opa, isso aqui acrescenta nos objetivos que eu tenho para esta semana, para este mês, para este ano. Esse aplicativo acrescenta, fica. Então a gente tem que ter esse tipo de critério, senão você acaba criando tantas esferas para administrar que 24 horas será cada vez menos. Então você vai dormir menos. Quem dorme menos não faz codificação de memórias. O sono é extremamente importante para a memória. Imagine que quando você acorda, você pega um carrinho de supermercado. Tudo que você faz durante o dia vai para o carrinho. À noite, quando você adormece, o cérebro começa esse processo de codificação. Ele tira do carrinho e guarda na memória. São mais de 2 milhões de informações por dia. O cérebro é rápido, ele faz isso em 6 horas. O que significa isso? Que nós temos que dormir 8 horas. Agora, o que o mundo moderno obriga as pessoas a fazer em função de suas escolhas? Elas dormem menos para aprender mais. No entanto, quanto mais aprende, melhor tem que ser o sono. Então, é uma conta que não fecha. E esse carrinho cheio é assim, o que você coloca começa a transbordar. E, a grosso modo, o que transborda é o que você não lembra, é o que você esquece. É importante, por exemplo, a pessoa, na hora que vai dormir, fazer uma revisão do dia? Na medida do possível, sim, mas revisando o que foi realmente importante para ela. Mas como selecionar isso? Porque assim, o pensamento é uma coisa muito louca, um leva a outro, né? Você está pensando uma coisa que traz outra, que traz outra. Vamos imaginar, por exemplo, um profissional cujo a matéria-prima deles são pessoas. Ele poderia fazer um momento de introspecção e tentar lembrar do rosto e do nome das pessoas que ele conheceu naquele dia. Para com que ele comece a promover conexões, as sinapses em seu cérebro. E isso faz com que ele lembre por mais tempo daquele nome. É porque às vezes você vai fazer um curso, por exemplo, e você quer aproveitar, lógico, você está ali pagando, levando o seu tempo, né, para aproveitar para ter essa informação. E muitas vezes não dá para assimilar tudo, porque é tanta informação, é tanta coisa. E como fazer para pegar só o que é mais importante para você? Toda a seleção de informação se dá a partir de um objetivo específico. Então, o meu ambiente ele tem que ser construído de uma forma que as informações que eu tenho acesso tenham uma relação com aquilo. Se a gente não tem isso bem medido, tudo a gente acaba considerando. E aí a gente acaba entrando nessa paranoia de absorver um monte de informação que não acrescenta nada ao projeto, ao objetivo. Então, é focar no que você quer e deixando o resto de lado. Isso aí vem o aspecto mais importante de tudo, a memória. Primeiro vem a concentração, para existir a memorização. E muitas pessoas me perguntam, Renato, mas o ambiente tem que ser silencioso? É possível se concentrar no barulho? É possível se concentrar e ler um texto, por exemplo, com um trator ligado do teu lado? Não é o barulho em si que tira a concentração da pessoa. Não é isso que atrapalha, são os barulhos específicos. Não é aquela ressonância, mas é uma pessoa conversando ao lado. Então, quando você tem a voz humana, quando você tem um diálogo humano, isso pode interessar, pode chamar a atenção e desvia seu foco. Porque minha filha estuda ouvindo música, televisão ligada, rádio ligado. Não está estudando. Então, o ideal é que o ambiente seja não necessariamente silencioso, mas não tenham estímulos específicos. É um barulhinho de mensagem no seu celular. Você não vê, mas você fica com aquele negócio, mas quem será que mandou uma mensagem? É isso que a gente tem que eliminar. Então, o principal aqui, para desenvolver a memória, assim, imprescindível seria o quê? Antes de mais nada, é saber que existe uma boa memória aí dentro, mas para muitas pessoas está inacessível. E é você desenvolver a memória através de atividades que utilizam memória. Então, existe leitura, redação, palavra cruzada, o trabalho, a atividade intelectual ajuda muito. E os jogos mnemônicos, que é a minha especialidade, que é ensinar pessoas a usar a memória com mais eficiência. Agora, você que passou de um esquecido para o cara que tem considerada a melhor memória do Brasil, quanto tempo uma pessoa pode levar numa mesma situação que a sua? Não digo que ela vai concorrer com você, né? Mas que ela passe de um esquecido para uma pessoa de uma memória muito boa. Para a pessoa ter uma memória blindada contra esquecimentos, basta que ela trabalhe um mantra interno, tá? Que é uma pergunta. O que eu posso fazer para lembrar? Quer dizer, se ela fizer algo, um gatilho de memória, uma estratégia, ela está envolvendo a memória no processo. E o prêmio é lembrar.
né? E aí usar todo o potencial que a memória possibilita. É muito interessante tudo isso, né? Tem 1 milhão de questões. E você trouxe aqui esses livros, Não Pergunte Se Ele Estudou, que foi feito especialmente para a educação? Educação. São técnicas mnemônicas para os estudos. A maioria dos estudantes sofrem porque não sabem estudar. 95% dos estudantes não conseguem responder sequer essa pergunta: você sabe estudar? E aí, quando não sabem estudar, eles acabam se desmotivando. É triste você ouvir de uma criança de 10, 12 anos: ah, mãe, o pai, eu odeio estudar. Quando no fundo ela apenas não sabe como fazer. Não adianta o governo dar um tablet ou um netbook para um aluno e fomentar ali um coletor de informações. Não é porque você colheu uma informação na internet que você memorizou aquela informação. Ele tem que saber digerir mentalmente aquilo, ele tem que saber transformar aquela informação em conhecimento. Também tem que ter um meio de fazer com que aquilo seja interessante, né? Porque o único jeito de fazer com que as pessoas queiram alguma coisa é só tendo interesse naquela coisa, não é verdade? Sabe que e o treinamento que eu faço, e que também está nos DVDs, no livro, eu levo as Aqui pessoas são livros e DVDs ou só Isso. DVD? Não, tem Livro e DVD. Eu levo a pessoa a um passeio na Grécia Antiga, porque os métodos mnemônicos, ele vem de uma época que a cultura era oral. Então as pessoas, elas ficavam o tempo todo bolando ferramentas mnemônicas. Só para você ter uma ideia, nessa época é possível que uma pessoa tivesse uma memória 500 vezes melhor do que a nossa hoje. Por uma simples razão, Maura, elas não tinham aonde anotar. que não dá para voltar, né? A gente não vai para trás, já está tudo aí Mas dá para pronto. manter esse equilíbrio, né? Dá Não, pra mas eu gente- acho que tem que ter uma preocupação também, Isso. né? Mesmo antes de existirem as agendas de celular e tudo isso, eu sabia o telefone de todo mundo de cabeça. Hoje você vai acomodando, tá tudo aí, você acaba não guardando. E olha que interessante esse exemplo que você deu. O potencial ainda existe dentro da Maura, só que você parou de usar. Então você ficou lenta para números de telefone, por exemplo. Só contando um caso rápido de uma amiga que foi assaltada no centro da cidade, roubaram bolsa, roubaram todos os objetos. Ela precisava ligar para um familiar e o drama não era falta de telefone, porque tinham várias pessoas oferecendo o telefone para ela. O drama é que ela não sabia o telefone de uma pessoa muito próxima dela. Pois é. Essa é a armadilha da tecnologia. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Está muito cômodo tudo, né? Você anota tudo no seu computador, no seu HD, no seu celular, mas eu acho que você tem que pensar em deixar alguma coisa mesmo que seja como exercício aqui Pode ser uma- dentro, né? Pode ser uma grande armadilha. É. Isso é verdade. Olha, eu queria que você falasse dos seus cursos, onde as pessoas podem saber, quem se interessa, quem quer melhorar a memória, como você fez. E é super importante, né, pra gente. Sem memória você não vai a lugar nenhum. Eu tenho o privilégio de ter riscado do meu vocabulário o verbo esquecer. Sou viciado nisso, eu gosto disso, né, de ter o prazer de lembrar. Então, eu faço treinamentos no Brasil todo. No meu site as pessoas encontram todas as informações, que é o renatoalves.com.br. E nos livros, né, tem material no livro. Os trabalhos que eu faço de memorização é diferente de tudo que existe no mercado. Poderia dizer que é um método único, é o método do Qual a Renato. diferença do seu método para os métodos tradicionais que existem? É a minha fundamentação. Ela é científica, ela tem essa base da filosofia da mente. Então eu criei um método, o que eu chamo de método único de memorização. Não é nem concorrente de outros métodos que existem no mercado, porque não dá para comparar. Mas é um sistema de mnemônico que eu ensino, que as pessoas saem já cientes de que existe uma boa memória e sem treinamento elas começam a melhorar o dia a dia. Eu só revelo a elas ferramentas que já existem dentro de si, mas que a gente não utiliza, estão adormecidas. E quanto tempo uma pessoa, em média, um esquecido, passa a ser uma pessoa de uma boa memória? Pode ser imediatamente, a partir do momento que você aprende a aplicar um método mnemônico. Então, ou pode ser assim, depois do treinamento, você começa a usar no dia a dia. Eu Então, sei é que você não vai instantâneo, né? contar o seu curso aqui ou fazer o curso aqui mesmo, porque a gente não tem nem tempo. Nem condições, Mas uma né? coisa que eu tenho bastante dificuldade é nome, por exemplo. Acaba de perguntar o nome, já esqueci. Como é que uma pessoa, assim, rapidamente pode ser melhor em nomes, por exemplo? É interessante que a gente não esquece o rosto, porque o rosto é uma informação visual, vai para a memória visual. Nosso cérebro ele é totalmente visual. E o nome? O nome é um som, é abstrato. Talvez a pessoa que tem um nome de rosa, a pessoa visualize uma rosa. O que a memorização faz? Ela tenta criar essa conexão, tá? Do rosto e do nome. Então, por exemplo, meu nome é Renato. Renato, Rena de Papai Noel.
Aí eu tento achar no meu rosto alguma coisa que lembre uma rena. Por exemplo, essas orelhas enormes aqui. Poderia imaginar uma orelha de rena. Então, enquanto você conversa com a pessoa, você visualiza as orelhas de rena aqui. Então, é um gatilho de memória. Agora, para você fazer isso rapidamente, você é um professor de um curso, e aí tem ali na tua frente 100 alunos, e você ouve o nome de todos. E eu vejo pessoas que têm essa capacidade. Tem essa capacidade, exatamente. Foi feito isso, uma associação para cada nome ali? Isso, para cada nome. Isso se torna automático. Por exemplo, um exercício que o pessoal pode fazer em casa. Pega uma revista, sindicato, que tem fotografias e o nome das pessoas embaixo. Começa a memorizar fazendo essas associações do rosto e do nome, esse link. Confere o que você conseguiu lembrar. O que você não conseguiu lembrar, você refaz de um outro jeito. Guarda aquilo por 24 horas. Abre, você vai estar lembrando de praticamente todos os nomes. O legal é isso, matéria-prima é o que não falta. Eu vejo que em muitos casos as pessoas têm medo de fazer esse tipo de exercício e de ocupar a cabeça com coisa que não é o que é importante para ela. Mas não, né? Quanto mais a pessoa fizer isso, quanto mais faz, mais isso. Cabe dentro da cabeça, dentro da memória. Se você colocar como meta isso, eu quero ser um especialista em nomes, ou eu quero ser um especialista em números, eu quero ser um especialista em idiomas, quanto mais você faz aquilo, melhor serão as conexões e mais rápida se tornará a sua memória, com certeza. Olha, muito legal o teu trabalho, viu? Obrigado. Você deixou o site, né? renatoalves.com.br. Tem algum telefone, alguma coisa? No site tem todos os dados, Dá as para se informações. inscrever para cursos Isso. e tudo? Os pais que têm filhos estudando, não pergunte se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar, e se ele não souber, ensine-o a estudar, que é o nosso projeto hoje no Brasil. Sim. Um grande prazer receber. Só que tiver dúvida também e quiser mandar e-mails com dúvidas, eu respondo com o maior prazer. Eu aprendo com as perguntas também. Muito obrigada. Me interessei, esclareci para mim mesmo as coisas e acho que vou me interessar. Tá ótimo. Um grande prazer. E ir esse curso, porque é sempre importante, né, gente? Ter a memória boa te facilita, o tempo já está curto. Se você agiliza, não perdendo coisas, esquecendo e depois tendo que rever, já ajuda bastante, né? Ajuda bastante mesmo. Olha, tem um presente para você agora aqui, da Copenhagen. Ah, que delícia. Copenhagen.com.br. Essa delícia e muitas outras. É só você entrar no site, ver tudo que tem e corre para uma loja. Amo isso. Muito obrigado. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigado. Muito sucesso sempre, cada vez mais. E parabéns pelos livros, por todo o trabalho. Esse é um presente para você. Muito obrigada. Olha que legal. Tem um livro também recém-lançado que são as 10, como é? Eu tenho os 10 hábitos da memorização, que é a editora Gente, já vendemos mais de 100 mil cópias. E em fevereiro desse ano nós lançamos o Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, também pela editora Gente, que está nas livrarias. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, viu? Beijo para você. Grande prazer. Beijo para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.